Amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui com a gente. Eu só não entendi muito a última parte que disse que o pastor Neto ia conhecer essa música. Boa noite para você que está em casa, boa noite para você da Aliança que está em casa, boa noite para você que não é da Aliança, mas está com a gente aqui. A gente está transmitindo, graças a Deus, com som, pelo Facebook e pelo YouTube. Está tudo certo lá, o link está subindo direitinho e você pode participar com a gente aí. Você pode interagir conosco para a glória de Deus, para a honra do Senhor. Na live passada a gente conversou um pouco sobre esperança. E nesta noite a gente quer conversar um pouco com você sobre uma nova história, um novo caminho. E a Aliança está completando 11 anos, desde o seu primeiro culto. Então, a gente está propondo conversar hoje à noite, conversar com a sua vida, conversar com você, conversar com quem está aqui também, sobre esse tema, uma nova história. E que fique bem claro, fique bem explícito para você, a Aliança não é o ministério de um pastor só. A Aliança não é o ministério da esposa do pastor apenas. A Aliança é uma igreja que a gente trabalha junto. E hoje à noite, para começar, além do louvor, a gente tem aqui o nosso irmão presbítero Eli e a nossa irmã Mauricéia. Dentro da nossa igreja, nós temos um conselho da igreja e o presbítero Eli, ele é o vice-presidente do conselho da igreja. E graciosamente né, Mauri? Graciosamente, né, Eli? Sem constrangimento nenhum, pelo contrário, o coração deles é sempre bem aberto para servir ao Senhor. Eles toparam vir bater esse papo com a gente nesta noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. A todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Eli, Mauri, conta para a gente, ou então inicia aí para a gente, faz uma introdução para a gente, de um momento abençoador que vocês passaram ou estão passando aqui na Aliança junto com a gente. Uma experiência de vocês. Bom, a Aliança para mim foi uma experiência marcante, maravilhosa. Eu venho de lar evangélico desde a minha infância, né? Presbiteriano desde a infância. Passei por Batista e retornei para a Aliança. A convite de um querido amigo e irmão, eu recebi um convite para estar na Aliança. E no dia 28 de novembro, há quantos anos, bem? Há 9 anos atrás, dia 28 próximo, completará 10 anos que eu estou na Aliança. E eu fiz uma visita para a Aliança exatamente nesse local. E quando nós aqui estivemos, fomos muito bem recebidos. E eu, desde então, não quis ir embora mais. Foi para mim uma experiência muito maravilhosa. E a gente começou a caminhar juntamente com o pastor Neto e com esses irmãos queridos. Nós estamos nessa caminhada, prosseguindo aquilo que Deus tem para nós. Em experiência marcante, eu gostaria de mencionar aqui que nesse período eu participei em um grupo de célula, e onde havia um outro irmão que era o líder, e uns 2 anos depois ele deixou o grupo, eu assumi o grupo, e venho nesta caminhada juntamente com alguns irmãos. Mas há uns 2 anos e meio atrás, o pastor começou a me pegar no pé, dizendo: irmão, você precisa
e iniciar um grupo diferente. O grupo que eu tinha era composto, logicamente, por mim e minha esposa e a família do pastor. Sogra, sogro, pai, mãe, a irmã Carla. E, de vez em quando, participação de alguns outros irmãos queridos. Mas o pastor falou, Eli, você precisa abrir um grupo com pessoas que não sejam da igreja. Falei, pastor, eu não tenho condição de fazer isso. Eu não consigo ir bater palma na casa do meu vizinho e falar do evangelho para ele. Eu sou uma pessoa tímida, tenho dificuldade para isso daí. Mas o pastor não abriu mão da ideia dele. Teve até um momento que eu achei, poxa vida, o pastor não me dá trégua. O pastor não me dá trégua, está me cobrando desse jeito, mas não é o que eu gosto de fazer, né? Graças a Deus é só você que fala isso, mas ninguém. Então eu me achava com dificuldade de abordar alguém para pregar o evangelho. Mas eu parti para o campo da oração e coloquei a questão diante de Deus. Senhor, se este é o teu projeto e não o projeto do pastor Neto, o Senhor vai ter que encaminhar as coisas. Irmãos, e as coisas começaram a acontecer. Pessoas começaram a me procurar, pedir conselho, esclarecimento bíblico, e as coisas foram tomando forma. E um dia eu falei para uma dessas pessoas, olha, se você quiser, eu e a minha esposa vamos até a tua casa para falarmos da Bíblia. Tentar esclarecer com você as dúvidas que você tem. E para minha surpresa, ela topou. E quando nós fomos à casa dela para falar com ela e a filha, havia aproximadamente 10 pessoas na casa dela. Então era para 2, apareceram 10. Exatamente, pastor. Era para 2 pessoas e quando nós chegamos lá, tinha muita gente naquele lugar. Amém. Então, irmãos, foi uma experiência muito, muito gostosa e a gente tem acompanhado esse grupo que tem se solidificado, tem crescido e a gente tem percebido o agir de Deus. Essa foi uma experiência marcante na minha vida. Como disse, sou cristão de berço. Tive muitas outras experiências em outros lugares, mas eu pude ver nessa situação uma direção de Deus assim muito, muito forte. Deus agindo de uma forma muito especial. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Neto, por ele ter me intimado daquela forma. Viu, pastor? Valeu a intimação aí. Jesus me proteja. Meu amado presbítero Mauri, teria nessa trajetória de grupo um momento assim de oração que vocês tiveram ali, que levaram aquele grupo, que aquele grupo apresentou uma necessidade, um pedido, e vocês, instrumentalizados por Deus, conduziram
uma igreja amorosa, Bethesda. Eu sou Bethesda, uma pessoa que criou para você. Aliás, encontrou você. Eles vieram no domingo que eu não estava na igreja. O primeiro domingo que eles vieram, eu não estava na igreja. Isso, estava de férias. E no meio de semana eu já tomei uma intimada já. Nós não podemos perder aquele casal que foi domingo na igreja. E eu fiquei orando para chegar o domingo seguinte e o tal casal está aqui na igreja que eu não conhecia ainda. Então nós grudamos nele. Agora, o que esse grupo é só chegar e ler a Bíblia e pronto? Como é que é a comunhão desse povo? São as mesmas 10 pessoas que estão lá, viraram 5, viraram 15. Como é que é a dinâmica desse grupo? Como é que é o semanal deste grupo? Agregou a esse grupo mais 2 pessoas. Mas o mais importante em tudo isso é que dessas pessoas, 2 já se batizaram e são membros aqui conosco, para a glória do Senhor. E já tem mais algum a caminho. Amém. Tem mais algum a caminho. Inclusive, querendo casar na igreja, pastor. Opa, nós gostamos de festa. Nós gostamos de muita festa. Você veja bem, você que está em casa, e quem está aqui no salão também. Eu não vou nem dizer o que é que você tem que fazer. Mas o presbítero Eli certamente tem uma palavra de Deus para deixar com a gente que está aqui e para falar para o povo que está em casa. Queridos, como eu disse, quando o pastor me pediu que eu criasse, montasse, formasse um novo grupo, eu não vi aquilo como um desafio de Deus para mim. Eu vi aquilo como um desafio do pastor para mim. E eu levei muito tempo para entender que esse desafio era de Deus na minha vida. Eu gostaria de deixar com vocês uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus. Se eu não estou enganado, é o capítulo 14. Quando Jesus, estando com seus discípulos, ele diz para os discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar. E Jesus permaneceu ali ainda com a multidão que o cercava. Muitas horas depois, até já havia anoitecido, aqueles homens ainda não haviam atravessado o mar, porque o mar estava muito revolto. E eles remavam com muita força, com muito empenho, tentando vencer as ondas que sobrevinham sobre eles. E já estavam muito cansados, e de repente eles vislumbraram um clarão muito grande no mar. E eles se apavoraram e começaram a gritar. E diziam, isso é um fantasma. E Jesus, falando com eles, disse, olha, vocês estão equivocados, não é um fantasma, sou eu. E dentre aqueles homens, havia o famoso Pedro, aquele homem sanguíneo, e ele interpelou e falou, Senhor, se és tu realmente, diga para que eu vá ter contigo. E Jesus falou para Pedro, venha. Irmãos, muitas vezes eu já, olhando para essa passagem, eu falava, poxa vida, mas Pedro era um cara de pequena fé, até porque Jesus chamou a atenção de Pedro depois e disse, homem de pequena fé. Mas se nós olharmos realmente para esse quadro, eles estavam aproximadamente em 10 pessoas naquele barco. E quando Jesus se manifestou, apenas um teve coragem de pôr o pé na água. Então, apesar de Pedro ter uma pequena fé, eu acredito que ele era o homem de maior fé naquele grupo. E quando Jesus falou, venha ter comigo, Pedro, Jesus não falou para Pedro que haveria diante dele uma calçada,
ou um terreno sólido para ele caminhar. Ele estava vendo as ondas em volta dele. E ele colocou o pé na água. Eu não sei quantos passos Pedro deu. Não tenho ideia. Mas eu creio que foram alguns, vários, porque ele chegou próximo a Jesus. Mas como sempre, em todo momento na nossa vida, nós temos um momento de fraqueza e nós paramos de olhar para o Cristo, que é a nossa segurança, e nós passamos a olhar para o nosso lado, olhamos para o problema, focamos no problema quando deveríamos focar na solução. E quando Pedro olha para o problema e olha para a sua pequenez, e certamente ele pergunta, mas como posso eu estar andando sobre as águas? Nesse momento Pedro afunda. E quando Pedro afunda, ele olha para Jesus e diz, mestre, socorre-me. E Jesus estende a mão para Pedro e põe Pedro novamente sobre as águas. Eu creio que nunca nenhum de nós ouvimos nenhum relato de algum outro homem, além de Jesus Cristo e o apóstolo Pedro, ter posto os pés sobre águas e ter andado. Quando Jesus nos chama para algo, Ele não está nos chamando para algo... Eu espero não estar cometendo um erro teológico, mas Ele não nos chama para algo concreto, sólido como esse piso, mas Ele nos chama para viver uma vida turbulenta. Mas quando nós estivermos focados, com os nossos olhos fitos em Deus, nós com certeza vamos chegar do outro lado. Nós com certeza vamos chegar no objetivo que Ele tem para as nossas vidas. Se nós continuássemos, ou se Pedro continuasse dentro do barco, ele não teria entrado para a história como o único homem, o único ser humano, ter andado sobre as águas. Então, quando Jesus desafiar você, coloque teus pés sobre as águas. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade que pode estar à tua volta. Mas pode estar certo que é melhor estar nas águas com Jesus do que estar no barco sem Jesus. O barco pode nos oferecer alguma segurança, mas se as ondas continuarem subindo, ela poderia afundar o barco. Mas quem estivesse seguro pelas mãos do Mestre, não afundaria. Essa é a mensagem que eu deixo com você, meu querido, para que Deus visite o teu coração e que essa palavra seja um recado de Deus na tua vida. Deus te abençoe. Sabe, amados, esse casal que o Senhor nos deu, um casal que tem muita profundidade, muita densidade na sua vida. Um povo trabalhador, um povo que ama a Deus, um povo que quase não aparece, mas estão sempre ali, firmes espiritualmente. O coração enche de gozo por tê-los aqui conosco na aliança, por eles amarem tanto a igreja que os ama. E não estão só eles aqui. Primeiro veio o casal, depois vieram a filha e o genro, e passado algum tempo, o outro filho, a nora, os netos que eram 2, e hoje são 5, por enquanto. Deste filho e desta nora. A família toda está aqui reunida conosco. O presbítero Eli é um homem firme na palavra de Deus e que não tem medo de interpelar o pastor, não tem medo de perguntar ao pastor, não tem medo de colocar as suas curiosidades ao pastor, de
forma que, além dessa palavra que Ele trouxe para nós nessa noite, trouxe para você nessa noite, que está com medo de botar o pé na água, aceitar um desafio, a gente vai orar com eles, a gente vai ouvir, a gente vai clamar ao Senhor juntamente com eles. Eu queria pedir para a Maure clamar a Deus, pedir pela misericórdia dEle, pedir pela bênção dEle, para esta nossa igreja, que precisa pisar nas águas, sair. E para essa pessoa que está em casa também, que está precisando dar este passo de fé. Então, para vocês que estão aqui no salão, queria que vocês fechassem os seus olhos. E você que está em casa também, fechasse os seus olhos e viesse junto com a gente para o altar de Deus. Nós vamos orar com a nossa irmã, nós vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, nosso amado Salvador, nós te louvamos porque o Senhor tem sido bom para conosco. A tua misericórdia, ela dura eternamente, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que se faz presente nas horas que nós precisamos. Em meio a essa pandemia que estamos atravessando, nós sabemos que foi um tempo que o Senhor colocou nas nossas vidas, para nós pararmos, para nós refletirmos, para nós pensarmos naquilo que nós temos feito. Deus, tem misericórdia de nós, o teu povo, Pai. Senhor, que nós possamos estar sempre diante da tua grandeza, da tua presença, porque é ela que nos basta, Pai. A tua presença é algo que nós precisamos sentir todos os dias na nossa vida, Pai. Senhor, sê com aqueles que estão em casa. O Senhor sabe qual é o problema, qual é a dificuldade que os teus filhos têm passado, Pai. Mas nós estamos agora diante de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas em nosso favor. Pai, ministra a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que te buscam. Pai, daqueles que sabem aonde encontrar a resposta para as suas dificuldades, para as suas interrogações. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos ampara, que o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é a nossa rocha inabalável, Senhor. E nós te louvamos e nós te agradecemos por esses momentos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado, Pai. Tem segurado nas nossas mãos, Pai. Somos fracos, somos pecadores, mas nós sabemos em quem confiar e em quem buscar o auxílio. Pai, sê conosco, é a minha oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Esses irmãos, eles aceitaram o desafio e começaram um grupo na casa da Célia e na casa da Neuza. A elas foram se ajuntando as suas famílias e outros amigos. Nós queremos registrar isso e dar um grande abraço nas nossas irmãs que certamente estão nos ouvindo, estão nos assistindo. A bondade de Deus chegou sobre essa família e tem inundado, e cada dia mais eles serão mais e mais e mais, se podemos assim falar, alvos da graça diariamente do Senhor, com estes instrumentos para a honra e para a glória do Senhor. Obrigado, meu irmão presbítero amado Eli. Obrigada, minha guerreira de oração. Depois que acabar a filmagem aqui, a gente fica mais à vontade. Mas os meus cabelos estão bons hoje?
Mãe, a Mauricéia falou que meu cabelo estava muito branco. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar em nome de Jesus.